Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje eu vou trazer mais um projeto de leitura aqui pro canal. Se você quiser me acompanhar, seja muito bem-vindo, mas se não quiser só assistir os vídeos, vamos lá, esse é um projeto pessoal que eu me propus a fazer. E vamos ver no que vai dar, tô super ansiosa. Mas antes, se você ainda não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa seu like para ajudar na divulgação, seu comentário, que eu adoro ver o que vocês comentam. E vamos lá pro vídeo de hoje. Normalmente eu gosto de fazer esses projetos porque eu consigo encaixar livros, autores que eu tenho muita vontade de ler, mas que por algum motivo eles vão ficando para depois. Então, aí eu já consigo reunir a maioria dos livros que eu escolhi, a maioria não, mas eu tentei escolher livros que eu tenho em casa também, para não ficar tendo que comprar muita coisa. E vamos lá, né? Mas nem falei pra vocês, o projeto vai se chamar Leitura da Década. E como que vai funcionar? Eu vou pegar uma década específica e aí para cada ano dessa década eu vou escolher um livro que foi publicado nessa data. Então vão ser 10 livros, porque eu vou ler uma década. E pode ser de qualquer século, enfim. E tudo isso vai ser em ordem cronológica. Então vou começar lá pela primeira data até a última que eu escolhi. Pode ter ficado ali um pouco confuso, mas eu vou explicar, né? Eu escolhi então a primeira década do século XX. Então eu vou ler os livros de 1900 até 1909. Então os livros que foram publicados em 1900 até os livros que foram publicados até 1909. Eu vou escolher um livro para cada ano e aí a gente vai conseguir encaixar e eu vou ler tudo isso em ordem cronológica. Bom, eu fiz uma pesquisa então de tudo que foi publicado nesse período e aí eu fui escolhendo um livro para cada ano. Eu dei preferência a livros que eu já tinha em casa e livros que eu tenho interesse em ler, porque também não adianta a gente fazer um projeto e colocar livros que a gente não tem interesse em ler. Aí não funciona, né? Em um primeiro momento, eu não vou colocar releituras nesse projeto. Eu vou dar prioridade a livros que eu nunca li. Mas se mais pra frente, em alguma outra década, eu escolher ali algum livro que eu já li há um tempo, tudo, daí eu releio. Mas por enquanto não. Então nessa primeira década eu vou ler só livros inéditos pra mim. Além disso, eu escolhi começar no ano de 1900 e ir até 1909. Eu poderia sim ter colocado de 1901 até 1910 para fechar a partir do início do século mesmo, mas eu preferi começar por 1900, tá? Então, por gosto pessoal mesmo, vou começar em 1900 até 1909 e mais pra frente, quando eu for fazer a década de 10 do século 20, aí eu começo por 1910 e vou até 1919. Bom, esse primeiro vídeo é mais uma introdução do projeto, é mais uma apresentação e um convite se você quiser fazer esse projeto comigo. Então eu vou passar pra vocês os livros que eu escolhi para esse projeto. Eu pretendo ler um livro por mês, ou um livro a cada 2 meses, mas não é um projeto que tem uma meta fixa de data. São livros que eu quero ler, não tenho previsão de quando eu vou terminar este projeto, mas eu comecei dessa forma, então vou ler década por década. Quando eu terminar essa primeira década, aí eu escolho uma outra década para começar o projeto novamente. Então vou passar para vocês os livros que eu escolhi para colocar nessa primeira fase. E aí, consequentemente, a gente vai ter sim vídeos para todos esses livros aqui de resenha, mas eu tô pensando também em fazer alguns vídeos de vlog de leitura. Então, terão os vídeos de resenha, que normalmente eu faço sem spoilers, que a gente fala um pouco da contextualização, fala um pouco da vida do autor, que é normalmente o formatinho que eu já faço. Mas eu tô pensando em fazer alguns vlogs de leitura, onde eu vou comentar a obra, onde vão ter spoilers, e aí eu vou contando à medida que eu for lendo. Não sei se vai dar certo, porque eu nunca gravei vlog, então talvez seja algo que não aconteça, mas se der certo, se eu conseguir fazer, mais pra frente também vocês vão ver os vlogs de cada livro, os vlogs de cada leitura, e aí vocês vão acompanhando junto comigo. Bom, vamos começar. Ano de 1900, eu escolhi um livro nacional do nosso querido Machado de Assis, que lançou Dom Casmurro em 1900. Eu nunca li Dom Casmurro e é um livro que eu tenho muita curiosidade de ler, já li algumas outras coisas do Machado, mas Dom Casmurro eu nunca li, por incrível que pareça. Então, coloquei Dom Casmurro, vai ser o primeiro livro que eu vou ler. E eu vou ler nessa edição aqui da Nova Fronteira, que é daquele box de todos os romances, né? De romances completos do Machado. E ele tá aqui, é o último romance.
do volume 2. Então eu vou ler nessa ediçãozinha aqui, eu já deixei até o marcador aqui onde começa o livro. E eu tô muito ansiosa pra começar essa leitura, eu quero começar logo, talvez eu comece até hoje, porque eu tô bem ansiosa mesmo. Segundo livro, 1901, ano de 1901, outro livro nacional, do Eça de Queiroz, dessa vez. E eu vou ler então um livro que eu deveria ter lido quando eu fui prestar vestibular, que eu comprei quando eu fui prestar vestibular, mas eu não li. Olha só, que mau exemplo. Mas é A Cidade e as Serras, eu tenho essa edição de bolso da Martin Claret. Ela tá novinha, porque nunca foi lida. E vamos ver, eu vou falar a verdade pra vocês. A Cidade e as Serras é um livro que eu tenho muita curiosidade de ler, mas eu tenho um pouco de medo de não gostar, de não entender, enfim. Mas eu sei, né? Na época da escola, eu não li por conta disso. Eu tinha muito medo da escrita. Mas hoje, depois que eu já li muitos clássicos, enfim, já tenho um pouco mais de experiência na literatura, talvez eu me surpreenda. Então, segundo livro que eu vou ler nesse projeto é A Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz. Tá caindo, mas tá tudo certo. Ano de 1902, também é um livro que eu tenho muita curiosidade de ler, que ele já tá ali na minha mesinha para ser as próximas leituras, mas eu vou aguardar para poder colocar ele no projeto, que é O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. E esse é um livro que eu tenho muita curiosidade de ler. É um livro que eu sei que vai se passar na África, se eu não me engano, e ele fala sobre colonização. Eu sei bem pouco sobre a história mesmo, mas eu tenho muita curiosidade de ler. E eu vou ler nessa edição lindíssima da Antofágica, né? Porque a Antofágica só faz essas coisas lindas. E vamos ver, né? Tô super curiosa também. Ano de 1903, eu escolhi um livro que eu não tenho, mas que eu tenho muita curiosidade de ler também, então mais pra frente eu vou adquirir ele, que é O Chamado Selvagem, do Jack London. Que é um livro que eu também sei bem pouco, mas eu sei que o Chris McCandless, que é o personagem da Natureza Selvagem, gostava muito desse livro e eu tenho curiosidade de ler também. Todos os livros, né, gente, que eu coloquei nesse projeto, eu tenho curiosidade de ler. Então, relevem, eu tô repetindo, mas é porque é isso, né? Só escolhi livros que eu tenho vontade de ler mesmo. 1904 também é um livro que eu não tenho. Agora eu acho que a maioria eu não tenho mais. Que é A Taça de Ouro, do Henry James. Eu tenho algumas coisas do Henry James aqui em casa, mas o livro que foi lançado em 1904 é A Taça de Ouro, que é um livro que eu não sei absolutamente nada sobre o assunto, e eu escolhi esse livro por conta do autor. Então vamos ver o que vai dar, né? Vamos descobrir juntos aí sobre o que o livro fala. E eu tô sendo um desastre nesse vídeo porque eu não sei explicar pra vocês a história de livro nenhum. Mas é porque eu não pesquisei mesmo, eu gosto muito de ler os livros sem ter uma noção do que vai acontecer, porque daí é mais surpreendente, então acho que vai ser tudo uma surpresa para todos nós. 1905, esse já é um livro que eu sei um pouquinho mais. Eu quero ler o De Profundis, que foi escrito pelo Oscar Wilde, que vai falar um pouquinho sobre homossexualidade. Pelo que eu sei, é uma autobiografia ou uma espécie de livro de memórias, alguma coisa assim do tipo. Já é um livro que tá na minha lista já faz um tempo, eu tenho acompanhado o preço dele, então em 1905 eu vou ler o De Profundis. Do Oscar Wilde eu já li algumas coisas, eu li o Retrato de Dorian Gray, que eu já li 2 vezes, eu gosto muito desse livro, eu já li alguns contos infantis do Oscar Wilde, que também são muito legais, eu queria muito encontrar a edição que eu tinha, porque na época que eu era criança. E eu não sei onde foi parar a minha edição desse livro do Oscar Wilde, que eu amava. E eu já cacei ele aqui em casa e não encontro esse livro. E também eu não acho mais pra comprar na mesma edição. Então, vamos ver se eu encontro aí mais pra frente. Mas eu gosto muito de Oscar Wilde. 1906, eu vou ler O Livro do Chá, de um autor que eu não sei pronunciar o nome direito. E a gente vai lá pra Ásia, se eu não me engano é um livro japonês, que também vai ser ali uma novidade. Não é uma literatura que eu tenho tanto costume de ler, infelizmente, gostaria de ler muito mais. Já fazia um tempo que eu tinha curiosidade de ler, e vamos ver aí o que eu vou achar. 1907 foi um ano que eu tive muita dificuldade para achar livros publicados nessa data. Foi muito estranho, porque foi realmente difícil de encontrar, mas eu encaixei um livro que eu encontrei
um livro daqueles de guia, de 100 autores para conhecer antes de morrer. Esse tipo de guia, eu nem tô com ele aqui para mostrar para vocês, mas é um livro que eu descobri neste livro, que ele é de um autor que chama Edward Foster, se eu não me engano, e o livro chama A Mais Longa Jornada. Eu pesquisei, é difícil de encontrar livros desse cara, mas tem bastante coisa na estante virtual. E então eu vou ler esse livro, vai ser uma completa surpresa, tanto de autor quanto de livro, porque eu não sei absolutamente nada. 1908, um livro que já é ali um pouco mais conhecido, que é O Homem que Era Terça-feira, do Chesterton, que também tenho muita vontade de ler já faz um tempo, e aí eu encaixei ele aí nessa data. 1909, vou voltar aqui pro Brasil pra gente ler Lima Barreto, que eu também li só O Triste Fim de um Policarpo Quaresma. Eu vou ler então Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que é o primeiro romance que tem aqui nessa ediçãozinha linda também da Nova Fronteira de obra completa, né? Gente, esse box meu, ele vem com 3 volumes e ele está novíssimo, porque eu não li nada ainda. Então, vou ler Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Até lá, até eu ler esse livro, eu vou decorar o nome do livro, porque eu sempre esqueço, toda vez eu esqueço. Vou descobrir também o que eu vou achar. Gostei muito de Triste Fim de um Policarpo Quaresma quando eu li. Também já faz muitos anos que eu li, na época do vestibular. Vamos ver o que eu vou achar desse outro romance dele. Se eu não me engano, foi o primeiro que ele escreveu. Eu acho que foi. Porque, como é o primeiro que tem aqui, eu acho que a obra tá toda em ordem cronológica. Talvez eu esteja falando besteira, mas eu acho que é isso. E foi isso, gente. Até 1909, então, esse é o último livro que eu vou ler. E eu tô bem ansiosa com esse projeto. Tomara que dê certo pra eu fazer os vlogs, mas se não der também, vão ter resenhas pra todos esses livros. Vou comentando com vocês o que eu tô achando, enfim. E assim que eu terminar, eu escolho uma outra década. Qualquer coisa, vocês me ajudam a escolher a próxima década que eu vou ler aqui no projeto Leituras de Década. Convido vocês mais uma vez para participar comigo, pra gente trocar figurinha. Eu gosto muito quando vocês comentam aqui nos vídeos, fico super feliz. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo e até mais!